Você já foi traído por alguém em quem confiava cegamente? Já sentiu o gosto amargo da derrota enquanto observava pessoas menos preparadas conquistarem aquilo que deveria ser seu? Já percebeu tarde demais que estava sendo manipulado, usado como peça descartável no jogo de poder de outra pessoa? E a pior parte não foi a dor da traição. A pior parte foi olhar no espelho e reconhecer a verdade cruel que ninguém tem coragem de te dizer. Você facilitou tudo isso. Sua ingenuidade, sua bondade excessiva, sua incapacidade de enxergar além das palavras doces e promessas vazias transformaram você em presa fácil. Enquanto você acreditava no melhor das pessoas, elas estudavam suas fraquezas. Enquanto você agia com o coração, elas calculavam com a mente. Enquanto você mostrava todas as suas cartas, elas escondiam as mãos. A verdade nua e crua é que existe um abismo intransponível entre duas categorias de seres humanos. De um lado estão os ingênuos, os eternos otimistas, aqueles que acreditam que bondade e honestidade são suficientes para prosperar neste mundo. Estas pessoas vivem em uma fantasia confortável onde todos merecem confiança até provarem o contrário. Elas compartilham seus planos, expõem suas vulnerabilidades e esperam reciprocidade. Passam a vida inteira sendo surpreendidas pelas mesmas traições, repetindo os mesmos erros e culpando a má sorte ou a maldade alheia. Do outro lado, existe uma minoria silenciosa que compreendeu as regras reais do jogo. São os observadores pacientes, os estrategistas invisíveis, aqueles que transformaram a astúcia em segunda natureza. Estas pessoas não são necessariamente más, mas são implacavelmente realistas. Elas sabem que poder não é dado, é tomado. Que confiança é uma moeda rara demais para ser desperdiçada. Que cada interação humana é uma negociação velada de interesses. Maquiavel não era um monstro. Era um cientista do comportamento humano que teve a coragem de documentar o que todos sabem, mas poucos admitem. Durante séculos, seu nome foi associado à maldade pura, seus ensinamentos foram chamados de diabólicos, suas obras foram banidas e queimadas. Por quê? Porque ele revelou o manual de operações que os poderosos usavam em segredo. Ele expôs as técnicas que reis, papas, generais e mercadores aplicavam diariamente enquanto pregavam virtudes públicas. Maquiavel cometeu o pecado imperdoável de dizer em voz alta aquilo que deveria permanecer sussurrado apenas nos corredores do poder. Ele mostrou que por trás de cada grande império, de cada dinastia duradoura, de cada líder reverenciado, existia um conjunto de hábitos calculados que nada tinham a ver com nobreza de caráter. O que separa você de Maquiavel não é inteligência, não é oportunidade, não é sorte ou berço privilegiado. O que te separa dele são 7 hábitos específicos que ele praticava instintivamente e que a maioria das pessoas jamais desenvolve. Estes hábitos são chamados de proibidos não porque sejam ilegais, mas porque desafiam tudo que a sociedade tenta enfiar na sua cabeça desde criança. Te ensinaram a ser transparente. Estes hábitos te mostram o poder do mistério. Te ensinaram a confiar. Estes hábitos te ensinam a verificar, te ensinaram que bondade é fraqueza disfarçada. Estes hábitos revelam que astúcia é inteligência aplicada. Durante os próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são estes 7 hábitos e como incorporá-los na sua vida imediatamente. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Este conhecimento tem um preço. Uma vez que você atravessar esta porta, não há volta. Você não pode desaprender o que está prestes a descobrir. Sua percepção das pessoas ao seu redor vai mudar permanentemente. Você começará a enxergar os jogos de poder acontecendo em tempo real.
Verás manipulações que antes passavam despercebidas. Identificarás mentiras disfarçadas de gentilezas. E, principalmente, você vai se tornar alguém diferente. Não melhor ou pior, mas diferente. Mais consciente, mais preparado, mais perigoso para quem tentar te usar. A pergunta que você precisa responder agora é: você realmente quer isso? Porque não existe meio termo. Ou você permanece na confortável ignorância da maioria, ou você abraça a astúcia incômoda da minoria que vence. A história está repleta de pessoas que escolheram permanecer ingênuas e pagaram com tudo que tinham. Júlio César confiou em Brutus e foi apunhalado 23 vezes por aquele que considerava filho. Napoleão acreditou em seus aliados e acabou exilado em uma ilha desolada. Incontáveis empresários perderam fortunas para sócios que chamavam de amigos. Relacionamentos foram destruídos por traições que todos ao redor conseguiam prever, exceto a vítima. Em cada caso, a história poderia ter sido diferente se estas pessoas tivessem desenvolvido os hábitos que você está prestes a aprender. Não estou falando de paranoia, estou falando de preparação. Não estou sugerindo que você se torne cruel. Estou propondo que você se torne consciente. Estes 7 hábitos não transformam você em um monstro. Eles transformam você em alguém que não pode mais ser usado como capacho. Alguém que identifica intenções ocultas antes que se concretizem. Alguém que joga o mesmo jogo que todos jogam, mas com as regras finalmente reveladas. Você vai aprender a observar o que outros ignoram, a controlar o que outros deixam transbordar, a pensar além do que outros conseguem imaginar. Vai descobrir o poder da paciência quando todos ao redor agem por impulso. Vai dominar a arte de extrair informações sem entregar as suas. Vai construir alianças que servem aos seus propósitos sem criar dependências perigosas. E, finalmente, vai agir sempre com múltiplas intenções, transformando cada movimento em uma jogada calculada de um jogo muito maior. Aqui está a verdade final que você precisa aceitar. Enquanto você assiste a este vídeo, existem pessoas aplicando estes hábitos contra você neste exato momento. No seu trabalho, alguém está observando suas reações para identificar como manipulá-lo na próxima reunião. No seu círculo social, alguém está coletando informações sobre você que serão usadas quando for conveniente. Nas suas relações pessoais, alguém está testando até onde você pode ser empurrado antes de reagir. Isto não é teoria da conspiração. É a realidade nua da natureza humana que Maquiavel teve a coragem de documentar há 500 anos e que permanece absolutamente atual. A única pergunta relevante é: você vai continuar sendo o alvo inconsciente destas estratégias ou vai finalmente aprender a usá-las? Se você chegou até aqui, já tomou sua decisão. Você escolheu o caminho da consciência sobre o conforto da ignorância. Escolheu se preparar ao invés de se lamentar. Escolheu desenvolver astúcia ao invés de continuar acreditando que o mundo premia a ingenuidade. Esta é uma jornada que vai exigir honestidade brutal consigo mesmo. Você terá que reconhecer todas as vezes que foi manipulado porque não conseguiu ver o óbvio. Terá que admitir que sua bondade excessiva foi frequentemente confundida com fraqueza explorável. Terá que aceitar que muitas pessoas ao seu redor não são quem você acredita que sejam. Mas do outro lado desta jornada, existe uma versão sua que não pode mais ser enganada, manipulada ou subestimada. Antes de revelar o primeiro hábito proibido, faça 3 coisas agora mesmo. Primeira, inscreva-se neste canal, porque o conhecimento que você encontrará aqui não está disponível em nenhum curso de desenvolvimento pessoal superficial. Segunda,
Deixe seu like para que mais pessoas descubram estas verdades que foram escondidas por séculos. E terceira, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque quero saber onde estão as pessoas corajosas o suficiente para buscar este tipo de sabedoria. Feito isso, prepare-se. O primeiro hábito proibido que transforma pessoas comuns em estrategistas implacáveis está prestes a ser revelado. Hábito 1. A observação silenciosa e metódica é o ponto de partida de toda a mente verdadeiramente astuta. Pessoas fracas querem ser vistas, reconhecidas, notadas. Precisam falar, opinar, se manifestar o tempo todo, como se o silêncio fosse uma ameaça à existência delas. Já os estrategistas pensam diferente. Eles entendem que quem fala demais se expõe demais, quem reage demais se revela demais. E quem quer ser o centro das atenções acaba se tornando também o centro dos ataques. A mente maquiavélica não desperdiça a oportunidade de observar quando todos estão ocupados tentando aparecer. A observação metódica é o hábito de transformar cada ambiente em um campo de estudo e cada pessoa em um livro aberto, mesmo quando acredita estar escondendo algo. O primeiro passo deste hábito é simples de entender e difícil de aplicar. Fique em silêncio, mas não em passividade. O silêncio do ingênuo é vazio, desconfortável, inseguro. O silêncio do astuto é ativo, calculado, cheio de intenção. Enquanto os outros falam, ele mede a velocidade das palavras, a coerência dos argumentos, o brilho nos olhos, o movimento das mãos. Percebe quem evita certos assuntos, quem exagera nas justificativas, quem muda de expressão ao ouvir determinados nomes. Ele registra não apenas o que é dito, mas principalmente o que é evitado. A maioria das pessoas entrega mais através de silêncios do que de discursos, mas somente quem observa com atenção consegue notar isso. Maquiavel aprendeu isso lidando com príncipes e embaixadores que jamais diziam abertamente o que realmente queriam, mas sempre deixavam escapar sinais. A observação metódica não é curiosidade fofoqueira, é um sistema. Pessoas astutas entram em qualquer ambiente com uma pergunta inconsciente na mente. Quem manda aqui? Quem se curva a quem? Quem fala e é ouvido e quem fala e é ignorado? Quem está desconfortável? Quem tenta agradar demais? Quem se isola? Este mapeamento social é o equivalente moderno do que generais faziam antes de uma batalha. Antes de atacar, eles estudavam o terreno, o clima, as armas do inimigo, a disposição das tropas. O ingênuo entra em um grupo e pensa apenas em ser aceito. O astuto entra em um grupo e pensa em como aquele ambiente pode ser usado, evitado ou dominado. Enquanto um busca a aprovação, o outro coleta dados. Outro elemento essencial deste hábito é a leitura do comportamento sob pressão. Pessoas treinadas para manipular sabem atuar muito bem em situações neutras, sabem sorrir, aparentar calma, demonstrar interesse. Porém, quando são colocadas contra o tempo, sob cobrança ou diante de alguma contradição, a máscara começa a rachar. O observador maquiavélico presta mais atenção às reações quando algo inesperado acontece do que às atitudes previsíveis do dia a dia. Quem se irrita rapidamente quando é questionado. Quem muda de assunto bruscamente quando se aproxima de um tema específico. Quem demonstra um nervosismo desproporcional por causa de pequenas cobranças. O corpo fala antes da boca e o estrategista treinado escuta o corpo antes de escutar as palavras. Para que a observação silenciosa funcione, é necessário abandonar a necessidade infantil de ser compreendido e validado o tempo todo. Pessoas fracas entram em qualquer conversa buscando se explicar, justificar sua história, contar detalhes da própria vida
como se isso fosse criar conexão verdadeira. O resultado é sempre o mesmo: informação demais entregue de graça, vulnerabilidades expostas e munição nas mãos erradas. A mente astuta inverte o jogo. Você não precisa ser compreendido. Você precisa compreender. Não é relevante se todos sabem seus traumas, seus medos, suas inseguranças. Isso só é relevante para quem pretende te dominar. Ao contrário, é você que precisa saber o que dói em cada um, o que cada um teme perder, o que cada um deseja com mais intensidade do que admite. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não está em controlar diretamente todas as pessoas, mas em conhecer profundamente as motivações delas. O governante inteligente não precisa ameaçar todos o tempo inteiro. Ele precisa apenas saber quem é vaidoso, quem é ganancioso, quem é medroso, quem é leal por interesse e quem é leal por convicção. Com esse mapa interno, fica simples prever quem vai trair quando for pressionado, quem vai fugir quando surgirem dificuldades, quem vai se vender ao inimigo, quem vai resistir até o fim. A mesma lógica se aplica à sua vida. No seu trabalho, na sua família, no seu círculo social, existe um conjunto de forças e fragilidades em jogo o tempo todo. O observador ingênuo enxerga apenas a superfície. O observador maquiavélico enxerga as costuras invisíveis que mantêm tudo de pé. Este hábito também exige disciplina para notar padrões. Uma pessoa pode mentir uma vez e parecer convincente, 2 vezes e ainda assim ser levada a sério. Mas quando você observa alguém repetindo o mesmo tipo de história, a mesma posição de vítima, as mesmas justificativas, começa a perceber que não está diante de um evento isolado, e sim de um padrão de comportamento. Pessoas astutas registram mentalmente estes padrões como se estivessem construindo um arquivo detalhado. Não é preciso ter memória perfeita, é preciso ter atenção consistente. Quem sempre aparece só quando precisa de algo. Quem só te procura quando está em apuros. Quem sempre fala mal de terceiros quando estes não estão presentes. Quem nunca assume a responsabilidade por nenhum erro. Cada repetição confirma um traço de caráter. Porém, a observação silenciosa só se torna verdadeiramente perigosa quando é combinada com discrição absoluta. Não adianta nada perceber tudo e sair comentando suas percepções com qualquer um. O ingênuo descobre uma verdade e imediatamente sente vontade de contar. Quer expor o mentiroso, quer alertar o grupo, quer provar que estava certo o tempo inteiro. Com isso, mostra sua posição e, pior, revela até onde sua visão alcança. O estrategista maquiavélico faz o oposto. Ele observa, confirma, registra e guarda para usar na hora certa. Ele sabe que informação é poder, e poder é desperdiçado quando é despejado de forma emocional. Em muitos casos, saber algo sobre alguém é mais útil do que confrontar esse alguém. A chantagem mais forte não é a que é feita em voz alta, é a que nunca precisa ser pronunciada porque o outro sabe que você sabe. A observação metódica também se aplica a si mesmo. Pessoas verdadeiramente astutas não apenas enxergam os outros, mas analisam o próprio comportamento com o mesmo rigor. Elas perguntam quais são seus pontos cegos, em que situações costumam agir por impulso, quais tipos de pessoas conseguem enganá-las com mais facilidade. Talvez o seu ponto fraco sejam elogios. Talvez seja carência emocional. Talvez seja a necessidade de provar que é capaz. Quem não reconhece suas próprias brechas jamais poderá observar o mundo com clareza, porque estará sempre projetando seus desejos nas atitudes dos outros. Maquiavel sabia disso quando dizia, em essência, que quem não se conhece é brinquedo nas mãos das circunstâncias e dos outros. Com o tempo, este hábito se torna quase automático. Você entra em qualquer ambiente e, em poucos minutos,
Já percebe quem quer se mostrar superior, quem se esconde, quem domina sem falar muito, quem se vitimiza para manipular, quem tenta se aproximar rápido demais. Isso não é dom, é treino. O problema é que a maioria nunca treina porque está ocupada demais se distraindo, entretendo, falando. A mente comum sente desconforto no silêncio e precisa preenchê-lo com palavras vazias. A mente estratégica usa o silêncio como laboratório. Onde a maioria vê tempo morto, o maquiavélico vê oportunidade de decifrar. Desenvolver este hábito não significa se tornar frio ou paranoico, significa abandonar a ilusão confortável de que todos estão jogando limpo. Na prática, a observação silenciosa te dá 3 vantagens brutais. Primeira, você evita surpresas, porque raramente alguém revelará algo que você já não tenha percebido nos detalhes. Segunda, você escolhe melhor em quem investir seu tempo, energia e confiança, porque não depende apenas do que as pessoas dizem, mas principalmente do que demonstram sem perceber. Terceira, você se torna muito mais difícil de manipular, porque quanto mais você observa, menos você reage de maneira previsível. Quem não observa, reage. Quem observa, escolhe. Esta é a diferença entre o joguete e o jogador. Maquiavel não passava horas tentando parecer inteligente. Passava horas estudando o comportamento dos que se achavam espertos demais para serem lidos. É isto que você começa a fazer quando adota o hábito da observação silenciosa e metódica. Você sai da posição de alvo e começa lentamente a ocupar a posição de estrategista. E este é apenas o primeiro passo. Hábito 2. O controle absoluto das emoções. É o cimento que sustenta todos os outros. De nada adianta observar com precisão se no momento decisivo você explode, se entrega ou recua por impulso. Pessoas ingênuas acreditam que ser autêntico significa despejar tudo o que sentem no exato momento em que sentem, como se autocontrole fosse uma forma de falsidade. Este tipo de pensamento é o sonho de qualquer manipulador. Quanto mais previsível é o seu emocional, mais fácil é te controlar. Se sabem que você perde o controle quando é contrariado, basta te provocar. Se sabem que você se derrete com elogios, basta te exaltar antes de pedir algo. Se entendem que você cede por medo de conflito, basta elevar um pouco o tom. A ausência de controle emocional transforma você em marionete. O controle absoluto das emoções não é repressão cega, é administração estratégica. Não se trata de não sentir, se trata de decidir quando, onde e como demonstrar o que sente. Maquiavel observava governantes que perderam reinos inteiros porque confundiram orgulho ferido com honra, raiva impulsiva com coragem, medo com prudência. Muitos destruíram alianças valiosas porque não suportaram uma ofensa pública e precisaram responder na mesma moeda imediatamente. Outros se renderam cedo demais porque o pânico os dominou antes que pudessem avaliar com clareza a situação. A mente astuta entende que emoção é sinal, não comando. O medo alerta sobre perigo, mas não deve determinar a fuga automática. A raiva mostra que um limite foi violado, mas não deve ditar a forma da resposta. O primeiro aspecto prático deste hábito é simples de enunciar e difícil de praticar. Nunca responda no auge da emoção. Nem em discussões, nem em decisões financeiras, nem em rompimentos profissionais ou pessoais. Quem domina o próprio jogo emocional sempre cria uma pequena distância entre o que sente e o que faz. Esta distância de segundos, minutos ou horas, muitas vezes, é a diferença entre uma reação desastrosa e uma ação calculada. O ingênuo diz o que vem à cabeça e depois tenta consertar. O astuto sente, observa a si mesmo e escolhe conscientemente a melhor forma de agir. Maquiavel diria que governar um estado é semelhante a governar o próprio interior. Quem não manda em si mesmo não está apto a comandar mais nada.
Outro componente fundamental do controle emocional é a arte da máscara. Pessoas honestas, no sentido mais ingênuo do termo, acreditam que precisam mostrar tudo o que sentem no rosto, na voz, no corpo, para não serem acusadas de fingimento. O problema é que isso transforma o rosto em um mapa emocional acessível para qualquer pessoa mal intencionada. Um elogio produz brilho nos olhos. Uma crítica específica causa tensão no maxilar. Um comentário sobre determinada pessoa muda o tom de voz. Em pouco tempo, qualquer observador treinado sabe exatamente quais botões apertar para obter a reação desejada. O estrategista maquiavélico aprende a manter expressão neutra quando necessário, a modular a voz conscientemente, a desacelerar os gestos quando o ambiente esquenta. Ele não esconde de si o que sente, mas não entrega de bandeja para os outros. A frieza calculada não significa ausência de compaixão, mas sim prioridade da estratégia sobre o impulso. Em negociações, por exemplo, quem se desespera primeiro perde. O lado que transmite urgência excessiva, medo de perder a oportunidade ou ansiedade visível, dificilmente conseguirá um bom acordo. Já o lado que aparenta calma, mesmo que esteja sob grande pressão interior, aumenta a própria margem de manobra. Esta é uma das razões pelas quais a astúcia é frequentemente confundida com crueldade. O astuto não reage com desespero quando os outros esperam drama. Ele não mostra descontrole quando todos gostariam de vê-lo se humilhar. E isso incomoda profundamente quem está acostumado a manipular pelo emocional. Existe também o lado mais sombrio e poderoso do controle emocional. Quando você aprende a não se desestabilizar facilmente, ganha a capacidade de assistir ao caos sem entrar nele. Em conflitos familiares, profissionais ou sociais, geralmente o que arrasta todos para baixo é o contágio emocional. Um se exalta, o outro responde na mesma altura. Uma palavra maldita vira ofensa, a ofensa vira briga. E quando todos percebem, ninguém sabe exatamente por que começou. A mente maquiavélica se posiciona de outro modo. Ela observa o conflito como se estivesse em um ponto acima. Identifica quem está agindo por ferida, quem está tentando ganhar terreno, quem está apenas reagindo. Em muitos casos, quem mantém o controle vira referência natural, porque em um mar de gente gritando, quem fala com calma possui automaticamente mais autoridade. As pessoas mais poderosas que já existiram aprenderam cedo o custo da impulsividade. Reis que assinaram ordens de execução no auge da fúria se arrependeram quando a poeira baixou. Generais que avançaram por orgulho quando deveriam recuar perderam exércitos inteiros. Você talvez não comande exércitos nem reinos, mas comanda decisões que podem matar carreiras, relacionamentos, reputações e oportunidades. Uma mensagem enviada em raiva pode fechar portas para sempre. Uma decisão tomada no pânico pode te acorrentar a situações que levarão anos para serem desfeitas. O hábito do controle emocional funciona como uma trava que impede você de destruir seu próprio futuro em um momento de desequilíbrio. Controlar as emoções também te protege contra um dos mecanismos de manipulação mais antigos e eficazes. Primeiro, criar um pico emocional, seja de medo, de culpa ou de euforia. Depois, apresentar uma solução conveniente que beneficia quem manipulou. Propagandas, discursos políticos, líderes falsos e até pessoas próximas usam essa técnica diariamente. Fazem você se sentir pequeno, ameaçado ou culpado e em seguida oferecem validação, segurança ou perdão em troca de obediência, dinheiro ou lealdade. Quem não domina as próprias emoções entra e sai desse tipo de armadilha a vida inteira. Quem domina observa o teatro sendo montado, sente o impacto inicial, mas não se ajoelha diante dele. Por fim,
O controle emocional te permite usar suas próprias emoções como fonte de energia dirigida. A raiva, por exemplo, quando controlada, se transforma em foco para construir, melhorar, aprender, superar. O medo, quando encarado de frente, se converte em prudência que evita erros fatais. A tristeza, quando compreendida, se torna reflexão profunda sobre o que precisa ser mudado. Maquiavel não defendia um líder robótico, incapaz de sentir. Defendia um líder capaz de usar suas emoções a serviço da estratégia, e não o contrário. O mesmo vale para você. Quanto mais você assume o leme das suas emoções, menos vulnerável se torna às tempestades emocionais criadas por outros. Quem mira o poder, seja ele grande ou pequeno, precisa aceitar esta regra inegociável. Ou você governa suas emoções, ou será governado por quem sabe como mexer com elas. O hábito do controle emocional é a muralha invisível que protege todo o seu castelo interno. Sem ele, qualquer provocação derruba seus portões. Com ele, as mesmas provocações se tornam apenas ruídos distantes, incapazes de determinar seu próximo passo. E assim, enquanto a maioria se afoga em surtos emocionais, você caminha em linha reta, frio quando precisa, intenso quando escolhe, sempre no comando de si mesmo. Hábito 3. O pensamento em múltiplos cenários é a arma que impede que sua vida seja decidida pelo acaso e pela vontade dos outros. O ingênuo toma decisões como se o mundo fosse simples. Escolhe um caminho, acredita em uma promessa, se apega a uma única expectativa. Quando as coisas não saem como imaginou, se surpreende, se desespera e se sente vítima. A mente maquiavélica, ao contrário, pensa como um jogador de xadrez, sempre alguns lances à frente. Antes de agir, ela pergunta: e se isso falhar? E se a pessoa recuar? E se o inimigo se antecipar? E se o apoio sumir? E se no meio do caminho algo mudar? Esse tipo de pensamento não é pessimismo, é preparo. Pessoas astutas aprendem a não depender de uma única rota para chegar onde querem. Se precisam de algo de alguém, não apostam tudo em um único favor, em uma única fonte, em uma única promessa. Criam alternativas. Se o plano A falhar, existe o plano B, o plano C, às vezes até o plano D. Quem observa de fora pensa que elas têm sorte, porque sempre parecem cair em pé quando algo dá errado. Na verdade, não é sorte, é arquitetura. Maquiavel sabia que príncipes sábios nunca confiam apenas em um tipo de apoio. Não dependem apenas do amor do povo, nem apenas do medo dos inimigos, nem apenas da lealdade dos aliados. Constroem uma rede de sustentação onde a falha de uma parte não provoca o colapso do todo. O mesmo vale para a sua vida. Não coloque toda a sua segurança emocional em uma única pessoa. Não coloque todo o seu futuro profissional em uma única empresa. Não coloque toda a sua sobrevivência financeira em uma única fonte de renda. O pensamento em múltiplos cenários também exige a frieza de imaginar o pior, sem entrar em desespero por isso. O ingênuo evita pensar em possibilidades negativas porque tem medo de atrair o que é ruim. Ele acredita que pensar em traição, falência, abandono ou fracasso é chamar essas coisas para si. O resultado é óbvio. Quando algo ruim acontece, ele é sempre pego desprevenido, sem saída, sem plano. O estrategista maquiavélico faz o oposto. Ele se pergunta o que de pior pode ocorrer se confiar demais em alguém, se expor em determinada situação, se assumir determinado risco. Ele não pensa nisso para se paralisar, pensa para se preparar. Se você já sabe qual é o pior cenário, pode tomar medidas para se proteger dele, pode delimitar até onde está disposto a ir, pode dizer não quando percebe que o risco ultrapassa o que você pode suportar. Outro aspecto poderoso deste hábito é a capacidade de prever não apenas suas ações, mas as reações dos outros.
Antes de falar algo importante, o astuto se pergunta: como esta pessoa provavelmente reagirá? Vai se fechar? Vai atacar? Vai se vitimizar? Vai tentar inverter a culpa? Vai ficar em silêncio? A partir dessas previsões, ele calibra a forma, o tom, o momento. O ingênuo joga palavras ao vento e fica chocado quando o outro explode, se afasta ou o derruba pelas costas. O estrategista raramente é pego de surpresa com reações humanas porque ele já calculou algumas possibilidades na mente. Maquiavel chamava isso, em essência, de virtude do governante, a capacidade de se antecipar à fortuna, aos caprichos do acaso e da natureza humana. Pensar em múltiplos cenários também significa entender que qualquer movimento seu pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo de quem observa. Uma mesma decisão sua pode ser vista como coragem por uns, arrogância por outros, ameaça por terceiros. A mente astuta não pensa apenas no que quer fazer, pensa nas leituras que cada grupo fará. Ela calcula quais aliados podem se ofender, quais inimigos podem se sentir encorajados, quais neutros podem se afastar. Não é possível controlar a percepção de todos, mas é possível deixar de ser ingênuo a ponto de agir como se suas atitudes fossem neutras. Em ambientes competitivos, nada é neutro. Cada ação sua fortalece alguém e enfraquece alguém, direta ou indiretamente. Finalmente, o pensamento em múltiplos cenários te liberta da escravidão da esperança cega. Em vez de torcer para que tudo dê certo exatamente como sonhou, você começa a trabalhar com uma matriz de possibilidades. Se conseguir o que quer, saberá como expandir. Se não conseguir, terá rotas alternativas. Se alguém trair, já terá um caminho planejado para cortar danos. Se uma porta se fechar, você já terá batido em outras. Os outros chamam isso de sorte, de resiliência, de jeito para as coisas. Mas a verdade é que se trata de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro. Trata-se do hábito consciente de nunca depender de um único desfecho. Maquiavel escreveria, se falasse diretamente com você hoje, que quem vive em função de um único cenário está pedindo para ser destruído pelo primeiro imprevisto. Já quem pensa em alternativas, em rotas paralelas, em respostas diferentes para situações diferentes, torna-se quase impossível de derrubar completamente. Podem te atrasar, mas não te paralisam. Podem te golpear, mas não te eliminam. Porque quando todos acreditam que você está encurralado, você revela uma saída que ninguém imaginava que existia. E isso não é milagre, é método. É o terceiro hábito proibido daqueles que decidem viver com a mesma astúcia que um jogador que nunca faz um movimento sem enxergar 3 casas à frente. Hábito 4. A paciência estratégica fatal é o que separa os predadores dos tolos barulhentos. Vivemos em uma época que glorifica a pressa. Todo mundo quer resultado rápido, reconhecimento instantâneo, resposta imediata, vitória sem espera. Esta mentalidade é o paraíso para quem pensa de forma maquiavélica. Por quê? Porque a pessoa impaciente se torna previsível, vulnerável, fácil de manipular. Basta oferecer atalhos, promessas de ganho rápido, migalhas de validação, e ela entrega sua posição, seus segredos, sua lealdade. A mente astuta entende que o tempo é uma arma. Não apenas o tempo cronológico, mas o tempo psicológico, aquilo que você está ou não disposto a suportar sem se mover. A paciência estratégica não é passividade covarde, é espera calculada. O caçador experiente não sai correndo atrás da presa como um desesperado, porque sabe que vai se cansar, se expor e provavelmente falhar. Ele observa, espera o momento em que a presa se distancia do grupo, em que baixa a guarda, em que fica vulnerável. Somente então ataca com precisão,
Maquiavel via a mesma lógica nos jogos de poder. Muitos príncipes foram destruídos porque tentaram tomar de uma vez o que poderiam ter conquistado aos poucos. Exigiram demais, cedo demais, de pessoas que ainda não estavam suficientemente enfraquecidas ou comprometidas para se submeterem. A própria vida repete esta lição diariamente. Quem tenta se vingar no calor da raiva comete erros grosseiros e se denuncia. Quem espera o momento certo atinge de forma tão precisa que o outro sequer entende de onde veio o golpe. A paciência estratégica também se manifesta na capacidade de assistir ao inimigo se autodestruir. Pessoas ingênuas não suportam a sensação de injustiça e sentem a necessidade quase física de interferir, confrontar, expor, corrigir. Em muitos casos, se ficassem em silêncio e apenas observassem, veriam o adversário cavar a própria cova aos poucos, através de exageros, abusos, mentiras e contradições. Mas, ao se apressarem para o confronto direto, acabam dando ao inimigo uma desculpa perfeita para se vitimizar e reorganizar suas forças. O maquiavélico escolhe com cuidado quando agir. Ele sabe que algumas pessoas precisam apenas de tempo suficiente para que o próprio peso das suas escolhas as esmague. E enquanto isso não acontece, ele não desperdiça energia tentando convencer quem não quer enxergar. Outro ponto crucial é a paciência na construção de poder. Pessoas fracas querem provar imediatamente que são fortes. Fazem questão de mostrar o que têm, quem conhecem, o que sabem. Precisam ser vistas como importantes, respeitadas, temidas. A mente astuta sabe que o verdadeiro poder muitas vezes cresce nas sombras, sem alarde. Relacionamentos estratégicos são cultivados em silêncio. Habilidades são desenvolvidas longe dos holofotes. Recursos são acumulados discretamente. Quando chega a hora de agir, o impacto é tão grande que parece que tudo aconteceu de repente, mas na verdade foi resultado de meses ou anos de preparo silencioso. Maquiavel observava que os governantes mais sólidos eram aqueles que não se apressavam em demonstrar tudo o que podiam fazer. Guardavam trunfos, disfarçavam forças, evitavam lutas desnecessárias. A paciência estratégica fatal também significa saber recuar quando a maré está contra você, sem confundir isso com derrota permanente. O impulsivo luta contra tudo e todos o tempo inteiro, até se esgotar. O paciente escolhe suas batalhas. Reconhece quando um terreno está desfavorável, quando a opinião pública está contra, quando o adversário está mais forte naquele momento. Em vez de insistir por orgulho, ele se reposiciona, recolhe forças, espera uma brecha. Esta capacidade de recuar sem se sentir fracassado é uma das marcas mais raras dos grandes estrategistas. O ingênuo associa recuo à covardia. O maquiavélico entende recuo como manobra. Existe ainda um lado mais sutil da paciência estratégica. A habilidade de suportar desconforto emocional, sem tomar atitudes precipitadas apenas para aliviar a dor do momento. Muitas pessoas se vendem barato porque não aguentam se sentir ansiosas por um futuro incerto. Aceitam propostas inferiores, se submetem a abusos, retornam a relações destrutivas, tudo para não encararem o vazio temporário da espera. O estrategista, por outro lado, suporta esse vácuo sabendo que ele faz parte do processo. Ele espera a oferta certa, a oportunidade certa, o aliado certo. Prefere a solidão temporária à companhia tóxica que o enfraquece. Prefere a instabilidade calculada à segurança ilusória que o aprisiona. Esta paciência é fatal porque, no longo prazo, destrói a vantagem dos apressados. Maquiavel sabia que quem domina o tempo domina a narrativa. Se você consegue retardar ou acelerar acontecimentos de acordo com seus interesses, você deixa de ser apenas personagem e se torna autor.
Enquanto todos correm atrás do próximo estímulo, da próxima vitória pequena, do próximo alívio rápido, a mente astuta constrói algo que resiste ao tempo justamente porque foi construída com tempo. A vingança mais devastadora não é a que explode no dia seguinte à humilhação, é a que chega anos depois, quando ninguém mais espera, quando o outro já esqueceu o mal que fez, quando você já se tornou algo tão maior que a simples vingança parece apenas um efeito colateral da sua ascensão. Paciência estratégica fatal é saber que muitas vitórias verdadeiras exigem que você aceite perder pequenas batalhas no caminho. É permitir que subestimem você temporariamente, que riam de você por algum tempo, que duvidem da sua capacidade enquanto você se fortalece em silêncio. É assistir com frieza aqueles que te humilharam, gastarem energia se exibindo, se promovendo, se achando intocáveis, enquanto você guarda cada lembrança como motivação, não como ferida sangrando, mas como anotação em um livro de contas que será fechado um dia, no momento em que o equilíbrio de forças estiver a seu favor. Quando esse dia chega, ninguém entende como você se tornou tão poderoso. Você entende. Foi a paciência que os impacientes chamaram de fraqueza, mas que sempre foi, na verdade, sua arma mais letal. Hábito 5. Falar pouco e escutar muito transforma qualquer pessoa em uma máquina de coleta de informações. O mundo pertence a quem sabe calar e ouvir quando todos querem falar e ser ouvidos. A maioria entra em uma conversa com o desejo de contar histórias, demonstrar conhecimento, impressionar. O astuto entra com o objetivo de descobrir. Enquanto os outros disputam espaço para mostrar como são interessantes, ele faz perguntas simples, dá pequenos incentivos para que continuem falando, e assim obtém acesso a camadas profundas de informação que jamais seriam reveladas a alguém que fala demais. Maquiavel já intuía isso ao observar embaixadores que, fingindo humildade e curiosidade, extraíam segredos cruciais de cortes inteiras. Falar pouco não significa ser tímido, significa ser seletivo. Cada palavra dita é um traço de você que o outro pode usar. Sua visão de mundo, suas inseguranças, seus preconceitos, seus limites, tudo isso aparece na forma como você se expressa. Pessoas astutas escolhem o que revelar como quem escolhe o que assina em um contrato. Não entregam opiniões profundas sobre tudo, não desabafam com qualquer ouvido disponível, não abrem o coração no primeiro sinal de atenção. Elas medem o terreno. Testam com pequenas frases, observam a reação, aumentam ou diminuem o nível de exposição de acordo com aquilo que veem. A regra é simples. Fale o suficiente para não parecer inacessível, mas nunca o bastante para se tornar totalmente legível. Escutar muito é mais do que apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É prestar atenção ativa, sem se distrair com a próxima resposta que deseja dar. Quando você escuta de verdade, nota incoerências, exageros, lacunas. Percebe quando alguém tenta moldar a própria imagem de forma artificial. Entende quem está tentando parecer forte demais para ocultar fraqueza, ou vítima demais para esconder responsabilidade. Quem fala demais, ao contrário, perde essas nuances porque está mais preocupado em manter o controle da narrativa do que em perceber o que o outro está revelando sem querer. O estrategista maquiavélico sabe que, se der espaço suficiente, quase todo ser humano acaba se entregando. Além de te blindar contra armadilhas, o hábito de falar pouco e escutar muito também cria uma aura de mistério e respeito em torno de você. Pessoas que falam sem parar são vistas como previsíveis, fáceis de ler e muitas vezes cansativas. Já aqueles que ouvem atentamente, falam pouco e com precisão, são percebidos como mais inteligentes do que talvez sejam.
Quando você fala apenas o necessário, cada frase ganha peso. As pessoas prestam mais atenção porque sabem que você não desperdiça palavras. Este efeito psicológico é extremamente útil em negociações, reuniões, confrontos. Quem se cala e observa primeiro, geralmente controla o desfecho por último. Maquiavel diria: se adaptasse seu pensamento aos dias atuais, que quem domina a arte de ouvir, domina a arte de comandar, porque comando não é apenas dar ordens, é entender profundamente o que move cada pessoa ao seu redor. E ninguém te revela isso mais rápido do que a própria pessoa, desde que você saiba deixar que ela fale. Enquanto os ingênuos se esforçam para serem compreendidos e aceitos, os astutos se concentram em compreender. E, em um mundo onde quase ninguém realmente ouve, quem escuta com atenção transforma cada diálogo em uma mina de ouro silenciosa. Hábito 6. Construir alianças temporárias e estratégicas destrói a ilusão infantil de amizade eterna e lealdade incondicional em qualquer contexto de poder. O ingênuo acredita que, uma vez que alguém se mostra aliado, essa pessoa permanecerá assim para sempre. Confunde interesses momentaneamente alinhados com laços indestrutíveis. Maquiavel, ao contrário, via com clareza que a maioria das alianças é baseada em conveniência, não em amor ou lealdade pura. Enquanto os interesses convergem, a relação floresce. Quando divergem, a mesma pessoa que ontem te elogiava hoje se volta contra você se isso significar vantagem. Pessoas astutas aceitam esta realidade sem drama. Elas não esperam pureza em ambientes que envolvem poder, dinheiro, status ou influência. Sabem que existem 3 tipos de alianças: as baseadas em afeto real, raras e profundas; as baseadas em respeito mútuo e interesses comuns, relativamente estáveis; e as baseadas em conveniência imediata, frágeis e voláteis. Quem enxerga tudo como amizade eterna está fadado a decepções sucessivas. Quem enxerga com frieza estrutural aproveita as alianças enquanto são úteis, sem perder de vista que podem acabar a qualquer momento. Isso não significa tratar todos como descartáveis. Significa não se apegar cegamente a algo que, por natureza, é mutável. Construir alianças estratégicas é entender quem pode te abrir portas que você não conseguiria abrir sozinho. Quem tem acesso a ambientes onde você precisa entrar. Quem possui informações que você não tem. Quem possui habilidades complementares às suas. O maquiavélico não tenta ser autossuficiente em tudo. Ele constrói uma teia de contatos que juntos formam um sistema de força. Em troca, oferece valor real, não bajulação vazia. Valor pode ser informação, proteção, lealdade calculada, resultados concretos. O importante é que a aliança seja baseada em troca e não em idolatria. Quando a relação é desequilibrada, um lado acaba dependente e, portanto, submisso. O astuto evita estar nesse lugar. A temporariedade das alianças não é sinal de frieza desumana. É apenas o reconhecimento de que as circunstâncias mudam. Hoje, você e alguém podem lutar pelo mesmo objetivo e se fortalecerem mutuamente. Amanhã, podem disputar o mesmo espaço. O ingênuo se recusa a aceitar isso e se sente traído pelo simples fato de que o outro seguiu seus próprios interesses. O estrategista, ainda que não goste, entende que fazia parte do jogo desde o início. Quanto melhor você mapeia os interesses de cada aliado, mais facilmente preverá quando ele pode deixar de ser aliado. Assim, em vez de ser surpreendido, você se antecipa, reduz sua exposição, cria novos contatos. Maquiavel alertava que confiar demais em aliados poderosos também é perigoso. Quem te ajuda a subir pode, em algum momento, se sentir ameaçado pelo seu crescimento. É por isso que pessoas astutas sempre espalham suas fontes de apoio. Não dependem de um único protetor.
um único grupo, uma única rede. Constroem múltiplas alianças de intensidade diferente. Isso reduz o poder de chantagem de qualquer um que queira controlá-las. Se alguém ameaça cortar o apoio, elas têm onde se apoiar. Se um grupo tenta isolá-las, existem outros laços possíveis. Essa multiplicidade de pontes torna muito mais difícil encurralar totalmente alguém que pensa e age de forma estratégica. Hábito 7. Agir sempre com propósito oculto. É o ápice da mentalidade maquiavélica. Pessoas comuns fazem as coisas por um único motivo que elas mesmas mal compreendem. Ajudam por culpa, atacam por inveja, recuam por medo, avançam por impulso. A mente astuta nunca age por apenas uma razão. Cada movimento carrega camadas de intenção. Uma aproximação pode parecer amizade, mas também serve para coletar informações, testar limites, avaliar forças. Uma concessão pode parecer fraqueza, mas também serve para tranquilizar o outro antes de uma ação futura mais incisiva. Um silêncio pode parecer derrota, mas também pode ser apenas o intervalo antes de um golpe mais eficiente. Agir com propósito oculto não significa viver em falsidade absoluta. Significa não colocar todas as suas cartas à mesa. Maquiavel criticava com desprezo os que eram incapazes de esconder o que queriam. Ele sabia que, uma vez que todos entendem exatamente seu objetivo, podem se organizar para te impedir. Por isso, a mente maquiavélica aprende a se mover de modo que o objetivo real raramente seja visível aos olhos da maioria. Você pode, por exemplo, aceitar uma posição aparentemente inferior apenas para entrar em um ambiente que antes estava fechado, conhecê-lo por dentro, conquistar confiança e então crescer de forma que não seria possível de fora. Muitos vão achar que você se conformou. Poucos percebem que aquilo faz parte de um plano maior. O propósito oculto também protege você do julgamento antecipado. Pessoas adoram condenar aquilo que entendem. Quando não entendem, muitas vezes preferem observar à distância. Se você expõe todos os seus planos, atrai críticas, inveja, sabotagem. Se revela apenas partes, mantém em suspense aqueles que não sabem exatamente no que você está trabalhando. Isso não significa se tornar hermético a ponto de isolar todo mundo, mas sim administrar o que é revelado. Seus objetivos mais importantes devem ser conhecidos por pouquíssimos, de preferência por ninguém que não seja estritamente necessário. Maquiavel vivia em um mundo onde um erro de cálculo custava a vida. Hoje, o custo pode não ser físico, mas pode ser a morte de reputações, de oportunidades, de sonhos. A lógica, porém, é a mesma. Quem age de maneira transparente demais em jogos de poder dificilmente vence. Não porque a transparência seja moralmente errada, mas porque é estrategicamente vulnerável. Os que mandam neste mundo, desde sempre, aprenderam a cercar cada ação com intenções visíveis e invisíveis, de modo que, mesmo quando perdem em um aspecto, avançam em outro. Você pode adotar o mesmo padrão em sua escala. Cada decisão sua pode servir a 2, 3, 4 objetivos ao mesmo tempo. Ganhar experiência, construir reputação, testar aliados, observar inimigos. Ao incorporar este 7º hábito, você deixa de ser alguém que vive apenas reagindo ao que o mundo joga em cima e começa a se tornar aquela figura rara que parece sempre ter um plano dentro do plano. É desconfortável para quem tenta te prever e falha. É intimidador para quem percebe que nunca consegue ler completamente o que você está fazendo. E é libertador para você que finalmente passa a jogar o jogo da vida não apenas com astúcia, mas com controle total sobre os reais porquês de cada movimento que executa. Se você chegou até aqui, percebeu que estes 7 hábitos proibidos não são teorias abstratas,
São práticas concretas que separam os dominados dos dominadores, os enganados dos estrategistas. A observação silenciosa, o controle emocional, o pensamento em múltiplos cenários, a paciência fatal, a arte de falar pouco e ouvir muito, a construção de alianças estratégicas e a ação com propósito oculto formam juntos uma armadura e uma espada invisíveis. Com o tempo, você deixa de ser a pessoa que todos usam como escada e se torna aquele que escolhe quando, como e com quem se envolver. Agora, a decisão é sua. Nada disso terá valor se você tratar como mais um conteúdo interessante que vai esquecer em poucas horas. Ou você começa hoje a ajustar seus comportamentos, a vigiar sua língua, a treinar seu silêncio, a observar mais, a reagir menos, a planejar além do óbvio, ou continuará revivendo versões diferentes dos mesmos fracassos. Se quer continuar nesta jornada de construção de poder real, inscreva-se neste canal, porque aqui você não vai encontrar conselhos frágeis de autoajuda, mas a anatomia crua da mente estratégica. Deixe seu like para que este conhecimento alcance outros que estão cansados de ser usados. E escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque é hora de saber onde estão aqueles que decidiram, a partir de hoje, se tornar tão astutos quanto Maquiavel.